Graça e Pai, meus amados. Aqui é o José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias, trazendo mais um vídeo para você. Eu já fiz 2 vídeos, 1 e 2, falando que o evangelho que é pregado hoje pelas igrejas, ele é contra o verdadeiro evangelho de Cristo, contradiz o verdadeiro. Vou lançar o 3º vídeo falando disso, amém, irmãos? Presta bem atenção, tá, meus amados? O objetivo desse canal, dar esperança para o desesperançado. O objetivo desse canal, trazer de volta para casa aquelas ovelhas que estão perdidas, distanciadas da casa de Deus, para que ele venha, porque tem muita gente morta como câncer, como você vai para o médico disse que você está com câncer e está desenganado, para você não ter mais jeito, você volta cabos baixos, começa a fazer tudo que não presta, adiantar o lado, vou adiantar o lado, tudo que eu não fiz eu vou fazer, vou morrer mesmo, estou determinado à morte. Assim, muitos cristãos que foi condenado pelas igrejas, para ele não ter mais jeito. Ah, você roubou, você traiu a sua mulher, ou você adulterou dentro da igreja ou fora da igreja, para você não tem mais jeito, você está rejeitado. A igreja te rejeitou, meu amado, mas Jesus não te rejeitou. É claro que você não pode fazer nada disso, não estou te incentivando. Mas muitas vezes você está fazendo tudo que não deve, porque está desesperançado, porque alguém tirou a sua esperança. Você viveu a vida toda pensando que ia para o céu, por causa de um pecado. Você está condenado ao inferno. Quer dizer para você, toda condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito já tirou a lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito já tirou a lei do pecado e da morte. Você não está condenado à morte. A igreja te condenou, Cristo não. Não é a igreja que te salva. Quem te salva é Cristo. Agora, se você quiser voltar para uma igreja, amém. Volta para a tua casa. Se não quiser, fique em casa com a tua família, com a tua mulher. Se tu traiu ela, peça perdão. Se ela te perdoar, amém. Você está livre. Se ela não te perdoar, o problema é dela, não é mais nem seu. Não faça mais aquilo que você fez. Não machuque mais aquilo. Não faça aquilo que você não quer que faça com você. Se você não quer ser traído, não traia. Se você traiu, está dando lugar para ser traído. Então aceite também a benção. Certo, meu irmão? A benção. Então, mas volte para a igreja, volta para a casa de Deus. Escolha um outro ministério. E vai. Não fique fora. Não fique nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, no mundo do crime, desesperançado. Vou fazer isso que para mim não tem mais jeito. Você está quebrando a cara. Está simplesmente acumulando mais a tua porrada, a tua surra. Maior é o crime, maior é a pancada que Deus vai te dar. Mas não vai te abandonar. Vai te trazer de volta para casa. Amém, meu irmão? Você não está abandonado. Pecado não tirou tua salvação. Se você é um predestinado, escolhido, desde a fundação do mundo, nada te tira. Nada. E nós estamos no reino espiritual, ao qual o espírito não tem condenação. O espírito está pronto, mesmo que a carne seja fraca. Mas não há condenação. Amém? Aleluia. O evangelho que as igrejas não pregam. Não prega. Vamos lá, Senhor Deus e Pai, neste momento eu entro na Tua presença, na Tua casa, Pai, para trazer mais um vídeo falando, Senhor, que as igrejas é contra a Tua palavra. Um vídeo, Pai, onde eu mostro que o evangelho que as igrejas pregam hoje contradiz o teu verdadeiro evangelho da graça, aquele que Paulo traz, que tu levantou para trazer. Amém, irmão?
Irmão, já lancei 2 vídeos, tá? Assista o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez saia o quarto falando disso. Se você não assistir tudo, você não vai entender. Assista, eu vou colocar aqui número 1, número 2, número 3, número 4, para que você entenda, tá? Qual é a promessa e o objetivo, o que é aquilo que Cristo tem para nós. Amém, irmão? Tá, Senhor Deus, acenda aquela luz que está dentro de mim, o meu espírito, Pai, para que eu vi espírito, para que eu possa, Pai, trazer esse ensinamento. Não que eu leve aquilo que eles querem, mas aquilo que tu tem para ensinar cada um deles, para despertar as igrejas, Pai. Te agradeço desde já, em nome de Jesus. As igrejas muitas vezes não têm nem culpa. A culpa é a soberba. Porque eu sou um 4ª série, sou um José, que não sou um teólogo em letra. Então, eles não querem ouvir a minha mensagem. Sendo que o mesmo que o teólogo traz na Bíblia, eu também trago na Bíblia, porque tudo é Bíblia. Mas Deus ocultou as coisas do sábio, tá? E dos fortes. E revelou aos fracos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui, tá? Quem sabe se eu fosse um iletrado, para que eu não me glorie, Deus não me mostrava, para não me gloriar. Mas como eu sou um 4ª série do Mobral, quem sabe o que é Mobral? Eu não sei nem ler, meu irmão. Nem ler direito eu sei. Mas é a mim que Deus está mostrando. É eu que estou tendo esse privilégio de levar para vocês essa revelação, tá? Que Cristo deu para Paulo. E que Paulo trouxe para nós. Amém, irmão? Hoje nas igrejas nós vamos pregar os evangelhos das ovelhas perdidas da casa de Israel. E a lei que foi abolida é aberrogada. O verdadeiro evangelho da graça é em Paulo. Ninguém prega. É um evangelho quase todo de revelação e de bênção para nós. Eu não vim pregar. Porque se as igrejas viverem a carta de Paulo, corre um risco muito grande de esvaziar. Amém, irmão? Vamos lá. Mateus 10, 5. Mateus 10, 5 e 6. Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou esses 12, os 12 apóstolos, e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só para começar, os 12 apóstolos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, em Samaria, samaritano, não entrais por um samaritano. Esse foi o próprio Jesus que foi lá pregar. Lê lá, João 4, do versículo 1 ao 19. Jesus é que está pregando em Samaria. Não é o discípulo, é ele. O discípulo volta da compra de pão e fica maravilhado por ele estar falando com a mulher, enviando essa mulher, a primeira missionária, a levar o evangelho aos samaritanos. A organização. E levanta Paulo para pregar para os gentios que somos nós. Quer dizer, mais uma vez, irmão, quem não é judeu é gentil, quem não é judeu é gentil. Tá entendendo? Tá? E outra, não tem esse negócio de eu tenho que entrar numa igreja, aceitar Jesus, me batizar nas águas, me batizar com o Espírito Santo, falar em língua, fazer campanha, pagar dízimo, ir para a igreja todos os cultos, para se eu quiser ser salvo. Entendeu? Eu vou aqui João 10, 27 e o 28. 10, 27 e 28.
João 10, 27 e João 10, o 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas. Quando você reconcilia com Jesus, você é filho. Mas quando você é de Jesus e está desgarrado, você ainda não reconciliou, está solto pelo mundo, é ovelha perdida, ou da casa de Israel, ou entre os gentis, você é ovelha. Você não é bode. Você não é joio. Você não é semente da serpente, geração de Caim. Você é trigo, é filho de Deus, é ovelha. Só falta você se reconciliar para ser filho. Mas um pai não abandona o filho, mesmo que seja ovelha, ele vai buscar para ele renascer filho. Está entendendo o mistério? O versículo de João 10, versículo 28. E dou-lhe a vida eterna. E dou-lhe a vida eterna. E nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmão, pega só esse versículo. Eu vou repetir. E dou-lhe a vida eterna, essa ovelha. E nunca hão de perecer, não vai morrer lá no mundão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos, das minhas mãos. Isaías 43, 13. 43, 13. Antes que houvesse mundo, eu sou. Das minhas mãos, ninguém pode arrancar. Agindo eu, quem impedirá? Das minhas mãos, ninguém pode arrancar as ovelhas. Agora, as igrejas, o diabo arranca. Se você não dá o dízimo, o devorador arranca. Se você não for dos cultos, tem irmãozinho dentro da tua casa, dizendo que você está desviado, não é mais crente, está no inferno. Ninguém arrebata da mão dele. Essa ovelha, ovelha. E quando você se reconcilia, você é filho. Aí, selou, meu irmão. As igrejas contradizem o verdadeiro evangelho. As igrejas contradizem os verdadeiros evangelhos. Entendeu o objetivo? Tá? Jesus enviou esses 12, Mateus 10, e 5 e 6. Jesus enviou esses 12, os 12 apóstolos, e lhe ordenou dizendo, não entrei por o caminho de gentis, porque o apóstolo de gentis é Paulo. O apóstolo de Samaria é Jesus. Mas antes vão as igrejas perdidas da casa de Israel. Os apóstolos para as ovelhas. É aquele círculo ali, tá ok? Ásia, Israel, Capadócia, por aquele meio ali, tá bom? Onde estavam os judeus dispersos, tá? Ficar em Samaria até que esse de poder, depois que veio o Pentecoste, eles espalharam pela Ásia, pelo aquele círculo ali de Jerusalém, de Israel. Porque por fora as nações é Paulo. E Samaria foi o próprio Jesus. Deus é organizado. Só que hoje nós vemos diferente, irmão. Essa organização se foi. 2000 anos que aconteceu essa organização. E a gente vê dentro da igreja só os evangelhos das ovelhas perdidas da casa de Israel. E a lei que foi abolida. Os evangelhos perdidos da casa, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Ninguém fala do mundo espiritual. Hoje nós estamos vivendo o reino espiritual. Não é mais reino carnal. A glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Você é determinado à salvação. Você é o escolhido. Predestinado. Eleito. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Ou você é ou você não é.
Se você for do outro espírito eu, filho da geração da serpente, filho de Caim, você também não vem. Você é do capeta, não tem jeito. Então para que igreja? Ou você é salvo ou você não é. Mas deixa eu te dar uma esperança. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus são filhos de Deus. Porque os que não é de Deus não escutam, tem corrupção nas orelhas. É feito vibra surda, que está lá de Salmo 58. Vibra surda, Salmo 58, 4 em diante. Lê lá para você ver. Anda errado o ímpio desde da madre, desde do ventre da mãe que mente. É como vibra surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores. Quem não é de Deus não escuta. Não dá ouvido. Sai blasfemando e murmurando contra você. Chama você de crente imundo, que só pede para dar dinheiro. Fala um monte de barburi. Mas não dá ouvido à mensagem. Mas mesmo que você seja um que se diz ateu, que se engana a tu mesmo, que tem prazer de estar debatendo sobre as coisas de Deus, porque tu é dele, meu querido. Muda de posição para não sofrer. Ele te busca, ele te arranca. Da mão dele ninguém arranca, ninguém arrebata. Não pense que alguém vai te arrebatar da mão dele, porque não vai, porque tu está enganando a tu mesmo. Tem muitos aí enganados, se enganando a si mesmo, dizendo que não tem fé em Deus, que as igrejas é uma fraude, falando um monte de coisa, mas só vive falando de Jesus. O que leva a isso? E é o Espírito que está dentro de você, que está combatendo contra a sua carne. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. O ministério do Espírito. O ministério do Espírito, é o que nós estamos vivendo hoje. 1 Coríntios 2,7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ordenou antes do século. Desde antes, você vai ver o primeiro vídeo que Paulo, ele fala que esse evangelho estava oculto em Deus desde a fundação do mundo. Tá? Romanos 16, 25, lê lá Romanos 16, 25. E lê Efésios 3, 8 a 10. Que ele vai falar que esse evangelho estava oculto desde a fundação do mundo, que foi revelado pelas igrejas, sabedoria de Deus, para que seja revelada dos principados, tá? Que as igrejas não revelam. Vamos lá. Aí da 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus velas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda há profundeza de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim é também. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Reino espiritual. O Espírito conversa com outro Espírito, que hoje nós somos Espírito revestido de carne. Lê lá. Vê lá Hebreus 2, 14. Né? Que a gente viemos para provar do sangue e da carne. Tá? Assim como Jesus também provou do sangue e da carne. Os filhos somos nós, que estamos aqui provando. Tá? Vamos lá. 1 Coríntios 2, 13. O qual também falamos não com palavra de sabedoria humana. Já li isso aqui. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque nós somos Espírito Santo. Contra esses escolhidos espirituais não há condenação, nem morte, como muito diz. Contra esse reino espiritual, os escolhidos de Deus. Porque quando a gente estamos falando do pessoal que é escolhido de Deus.
Não estamos falando para filho do diabo, para descendente de Caim, para semente da serpente, nem bode e nem joio. Estamos falando para ovelha, o filho de Deus. Ovelha, o filho de Deus. Os escolhidos, os predestinados, os eleitos. Amém, irmãos? Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então você está isento de condenação. Você está isento de pecado. Como a lei trazia o pecado, Deus foi lá e tirou a lei. Jesus tirou a lei. Agora eu quero ver. Você peca, mas apaguei, risquei. Você não está liberto, não tem mais pecado. A religião diz, você é comedor de feijão, você está cheio de pecado. Você nasceu de mulher. Nasci de mulher, sim. Jesus também nasceu de mulher. Mas se ele disse que rasgou a lei do pecado e da morte, ele rasgou a lei do pecado e da morte, eu vivo por fé. A minha carne tem pecado, meu espírito é salvo, é sem pecado. Se eu estou no reino de espírito, não tenho pecado, porque a carne para nada presta. Entendeu? Qual é o mistério que nós não falamos que não temos pecado? Está ouvindo, dona Sandra Gentil? Por que nós não temos pecado? Porque a cédula, a dívida foi cancelada. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. E não temos condenação. Romanos 8:1. E por que acusam? Acusam. Diz que o diabo era o acusador da nossa alma, tá? E hoje, quando a gente entra na igreja, vê tanta acusação, e quem é, será? Não. Não quero falar isso, Jesus. Se está acusando, se o acusador é o capeta, as igrejas acusam a gente. Será que o pastor está dando lugar ao capeta para acusar? Ô, pastor, vamos mudar de posição, meu querido. Vamos mudar. Isaías 49:17. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. De novo, né? De novo. Entendeu aí, Isaías 49:17? Os teus assoladores, destruidores, devoradores. Mas a igreja disse, não, o devorador vai entrar na nossa casa. Por isso que eu estou dizendo que o evangelho que as igrejas pregam contradiz o evangelho de Cristo. No evangelho que as igrejas pregam hoje, Malaquias, que já foi abolido, diz que o devorador entra na nossa casa e nós temos uma vida desgraçada porque não estamos sendo abençoados da igreja com o dízimo. Mas o evangelho de Cristo, que essa palavra aqui é do profeta messiânico Isaías, para a igreja dos gentios, ele disse que os assoladores, os destruidores e assoladores, já saiu em retirada de dentro de nós. Você viu o confronto? Mas o que tem crente de medo, de assoladores, de devoradores, de destruidores, de grilos, que são grilos, são gafanhotos. É de monte. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que se consiste em ordenanças. Aleluia.
Está entendendo, meus irmãos? Efésios 2,15. Na sua carne, na sua morte, desfez a inimizade. Isto é a lei. Você viu que a lei traz inimizade e as igrejas estão cheias de lei. Sabe o que é essa inimizade de igreja? Não é comigo não, meu querido. É tu e Deus. Tu e Deus. Deus tira e tu coloca. Deus tira e tu traz de volta. Deus tira e tu traz de volta. É isso. A inimizade é tua com Deus. Na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que se consiste em ordenança. Hebreus 9:1. Hebreus 9:1. Ora, também o primeiro tinha ordenança. Olha lá. O primeiro tinha ordenança de culto e culto divino e um santuário terrestre. Versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa dos pães, olha a Santa Ceia da proposição, e o que se chama o santuário. Isso aqui é uma igreja, é um santuário. Já viu os pastores como ele ergue o peito e fala? Não faça isso no santuário, que é dentro da igreja, acabou. No santuário tinha ordenança. Hoje a ordenança caiu por trás, não viu? Eu li aqui, que na sua carne fez as ordenanças, a lei do mandamento, as ordenanças, a inimizade que tinha. Mas as igrejas estão aí cheias de ordenança. Ah, ordenança. Ordenança de culto terrestre, mesa, apropriação, pães. Quarta-feira, vamos para casa da Dona Maria. Porque lá a gente vai fazer uma campanha. Quinta-feira, para todo mundo aqui, inclusive os obreiros, nenhum faltar, tá? Se faltar, não é mais obreiro. Eu rasgo a carteirinha de membro dele. É para ir todos se consagrar no monte. Ordenança. Ordenança. Ablações. Sabe o que é ablações? Tudo aquilo que é feito para Deus. Chama ablações. Vê lá que você vai ver. Ablações. Tudo aquilo que a gente tenta fazer para dizer que é para Deus. Tenta criar. Campanha, jejum. Ablações. O primeiro tinha ordenança de culto. Tem que vir para o culto. Vamos entrar, ficar de joelho e orar 30 minutos. Depois de interceder. Depois cantar. Aí vem um pregador. Dá o testemunho. Aí vem um pregador, lê um versículo, faz um rodeio de um versículo de 40 minutos. Isso é gloria. Porque leu um versículo e pegou 40 minutos. Carne pura. Tentando adivinhar aquilo da vida de cada um pela cara. Sabia disso? Tenta adivinhar a vida de cada um pela cara e muitos caem nas pedras, que às vezes até adivinha. Às vezes até adivinha. Os irmãos da glória, aleluia, aleluia. Não é assim dentro das igrejas? Se uma irmã está pintadinha de brinco de corrente, é pomba gira. Se é um pregador que sabe que o cara não dá o dízimo, ele diz que o devorador está dentro da casa do cara, adivinha. Se é um cara que sai da igreja escondido de vez em quando e toma um vizinho, diz, o Zé Pelita está na tua cara. Adivinha. E acerta. O cara tomou um vinho mesmo. Oh, que igreja abençoada, adivinhou. Carne pura, irmão. Ordenança, vamos lá. Ordenança de culto.
Gálatas 2, 13 e 14. Gálatas 2, ou Colossenses 2, 13 e 14. Quando vós estavas morto nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando vós todos as ofensas, perdoando vós todas as ofensas. Meus irmãos, vou ler de novo. Esse versículo 13 e o 14, estou lendo só o 13, de Colossenses 2. E quando vós estava morto nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vós vivificou, juntamente com ele, perdoando vós todos as ofensas, todos os pecados, todos perdoados. Mas como as igrejas acham pecado? Tudo é pecado. Não pode cortar o cabelo. Não pode usar brinco. Umas tem que usar véu. Outro tem que guardar o sábado. Não pode receber dinheiro no sábado. Não pode trabalhar no sábado. É pecado. A irmã não pode usar calça, bermuda. O homem não pode usar bermuda. É pecado. E se traquinar fazer algo além disso, aí é cortado da igreja. Mas aqui contradiz a Bíblia, que diz que Jesus perdoou todas nossas transgressões, todas nossas ofensas, todos os nossos pecados. Eu não devo mais nada. E se ele perdoou e eu já ressuscitei junto com ele, eu estou livre. Estou livre. Estou livre. Versículo 14. E havendo riscado a dívida, olha lá, irmão, e havendo riscado a dívida que era ao contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era o contrário, e atirou do meio de nós, acravando na cruz. Rasgou as nossas dívidas, tirou do meio de nós, e quando ele foi crucificado, junto com a crucificação dele na cruz, foi todo os meus pecados, foi todo perdoado. Mas eu estou devendo nas igrejas. Não é que eu não pise na bola. Não é que eu não peque, que peca é minha carne. Não é o meu espírito. E se minha carne peca, eu tenho um pai que me corrige. Se eu sou de menor, o meu pai da carne me corrige. Se eu sou de maior, o meu pai espiritual me corrige. Ele me bate. E me bate forte. Mas não me abandona. Isaías 49, 15. Pode uma mãe esquecer de um filho que a teve? Que amamenta? Que deu à luz? Que está com ele no seio? Que andou com ele 9 meses no ventre, na sua barriga? Pode uma mãe esquecer? Toda a vida que essa te esquecer, Deus não te esquece. Ele não é igual à mãe carnal. Ele não te esquece. Mas para as igrejas esquece. Se eu estou dentro da igreja, eu estou com Deus. Se eu sair fora, Deus está fora de mim. Eu volto para a igreja, estou com Deus. Eu saio fora, Deus está fora de mim. Nas igrejas é assim. Mas a Bíblia diz que ele não me esquece, contradizendo a palavra de Deus. Então não está contradizendo a palavra de Deus. Se ele arriscou, se ele perdoou todos os meus pecados, se ele rasgou a minha dívida, eu não devo mais nada. Estou livre. Não estou devendo. Daqui para frente é andar por fé. É ter fé que isso aconteceu. Se eu sou crente, eu tenho fé. Se eu vivo por fé, ele rasgou minha dívida, rasgou mesmo. Eu sou crente, eu não sou. Agora, se tu diz que ele rasgou e vai ter que fazer uma campanha para perdoar o teu pecado, tu não está vivendo Cristo.
tu está sem fé em Cristo, meu filho. Se tu tem que jejuar para quebrantar a sua carne, porque senão você peca e seu pecado não tem jeito, você não está vivendo Cristo. Você está vivendo lei, e por a lei você não é justificado. Pela lei você não é justificado. Você está dentro d'água, contradizendo a palavra de Deus. Vamos lá. Hebreu 9, 10 e 11. Hebreu 9, 10 e 11. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias abluções. Olha lá, abluções. Que é preparar algo para Deus. Abluções é preparar algo para Deus. Deus não precisa que você prepare nada para Ele. Nada para ser perdoado seu pecado. Vou ler mais um pouquinho. Ablusões. E justificação da carne, viu que eu estou falando? E justificação da carne. Imposta até os tempos da correção. Acabou. O tempo da correção foi Cristo. Foi o templo cair, Cristo morrer, ressuscitar, entrar a plenitude dos gentios e vir a graça pregada por Paulo, tempo da correção. Esse tempo dessas mandamentos, desse sacrifício, caiu por terra. Hoje não precisa ser batizado, hoje não precisa você jejuar, hoje não precisa você tomar ceia. Vá para a igreja se quiser, desde que quando você tenha domínio próprio sobre você, que não vai fazer besteira e que obedeça a voz do Espírito escrito no teu coração, aquilo que a sua consciência acusar, você não faz, é aquilo que ela justifica, faça. Entendeu o que é a lei do Espírito? Estou aqui sempre ensinando, meu querido. Não é eu. Até o tempo da correção, acabou. Todas essas ordenanças acabou que as igrejas trazem. Então, as igrejas hoje que traz para você sacrifício, vamos ler mais um pouquinho. Vamos ver. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, dos bens futuros, não é do bem passado. Bem futuro, não é bem passado. Porque se você está em cima do público, só ouvindo ordenança de Moisés, trazendo o véu de Moisés, você não está no bem futuro, de revelação espiritual. Você está no passado de lei de morte, lei carnal. Porque a justificação dos pecados é na carne. Vou ler de novo. É na carne. Você viveu o reino de carne, onde tinha que se apresentar todo ano para perdoar pecado na carne. Hoje, se você está no reino espiritual, o pecado da sua carne não tem mais valor. Já foi crucificado com Cristo. Ô igreja que não entende. E os crentes, hein? Que estão ouvindo a verdade, mas não acreditam. Para não dar o braço a torcer. É Bíblia. Eu estou simplesmente lendo a Bíblia. É graça, não estou lendo lei. Eu estou no verdadeiro evangelho de hoje, futuro, não de passado. Escuta bem aqui, irmão. Hebreus 9, 10 e 11. Lê na tua casa, Hebreus 9, 10 e 11. E lê mais com texto para frente. E texto. Para você ver de quem vai se dar. Que você tem mania de dizer que não pega versículo morto da Bíblia para poder trazer doutrina. Mentira. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias ablusões, várias coisas que você faz determinado para Deus, várias ablusões, isso não é de Deus. Preparar coisa para Deus, corpo para Deus, não é de Deus. Ablusões, foi tudo cancelado, cancelado. Justificação da carne. Hoje não precisa mais de justificação da carne. Quando a gente fala que nós não temos pecado, estamos falando do Espírito não tem pecado. O Espírito, na verdade, está pronto. A carne que é fraca, mas para nada presta. Quando a gente sair deste corpo, o Espírito volta a Deus, a carne volta ao pó, com toda a sua porcariada. Está entendendo? Com todas as suas porcariadas. Espírito sai limpo. Limpo. Por isso está no reino hoje de consciência.
coração, consciência. Agora não põe a sua consciência para funcionar, não. Para isso o seu espírito está aqui, ó, dentro do teu coração, transmitindo para a sua consciência. Amém, irmão? E justificação da carne imposta até o tempo da correção. Imposta até o tempo da correção. Veio o rei de Pistol, acabou a justificação de carne. Sacrificar para perdoar pecado da carne, acabou. Acabou. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, dos bens futuros, não é do bem passado da lei de Moisés, é dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, não feita por mão, isso é, não desta criação, escrevida pelo Espírito do vosso coração. Não é por justificação da carne. Um novo tabernáculo. Esse novo tabernáculo, você. Eu. Não é igreja. Templo de pedra. Cadeira e púlpito. Não. Esse novo tabernáculo da nova aliança é você. E é eu. Amém, irmão? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Não habita. Irmão, pega o versículo e lê, pelo amor de Deus. Larga de ser burro. Lê os versículos. Me perdoe, irmão. Me empolguei. Dá raiva. Mesmo aqui, fazendo um vídeo para vocês. Não é para mim, que eu já sei disso. De cor salteado. Eu quero despertar você para uma vida melhor com Cristo. Não habita em templo feito por mão de homem. 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habitam em vós, proveniente de Deus, que não são mais de vós mesmo? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que são o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Por quê? O templo de Deus, que são vós, os santos. O templo de Deus, que são vós. O templo de Deus, que são vós. É eu e você que somos o templo de Deus. Não é a igreja. Não é a igreja. É nós, irmão. Deus habita em nós. Hoje o mundo é espiritual. As igrejas é nós. Deus derrubou a igreja. E não é para edificar mais igreja. É tema dos homens. Lucro. Lucro. Mateus, o apóstolo das ovelhas perdidas, da casa de Israel, dá um chega para lá nos judeus. O próprio Mateus,
que é designado para as ovelhas perdidas, não para nós, para as ovelhas perdidas. Ele não chega para lá dos judeus, por causa dos tabernáculos, dos templos. Olha o que é que Mateus diz para os judeus. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está eu no meio deles. Está Mateus explicando. Isso aí que você está fazendo não vale mais nada, meu querido. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Vocês são o templo de Deus vivo. Os templos de Deus agora é vocês que são o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Se vocês é templo do Espírito e você é Espírito, você é o verdadeiro templo de Deus. É por isso a confusão que os caras fazem com a Trindade. Que a terceira pessoa de Deus, o Espírito de Deus, não é inferior por ser a terceira. Ele é Deus. Porque ele geme, ele sente dor, ele fala. É nós, meu querido. É eu que sou esse Espírito. É você que é esse Espírito. É você que é a casa de Deus. É você que é templo de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. É você que geme, que só sente dor e que sente conselho. A glória de Deus fala do teu Espírito e você tem que obedecer. Que confusão os homens falam e os caras ficam pegando os versículos lá, porque parece que é verdade. Se você não fizer o estudo completo, você fica enganado por esses caras. Se Deus diz que não dá glória dele para outro, se há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo homem, só um Deus. Se há um Deus, um Espírito, uma só fé, uma só esperança. E os caras dizem que há 3 deuses. Então eu estou chamando Deus de mentiroso. E os caras não se caem na real. Que o mentiroso é filho do diabo. Olha que ponto chega o homem, meu querido. Olha que ponto chega o homem. Ele está chamando Deus de mentiroso, porque Deus disse que só há um Deus. Ele disse que há 3. Está chamando Deus de mentiroso. E o próprio Deus disse que o mentiroso é filho do diabo. E aí agora? Quem é que dá blasfemando? Quem é que está blasfemando? Meu querido, é só você entender. Gálatas 2,18. Porque se tornar a edificar aquilo que destrui, constitui-me a mim mesmo transgressor. Se Deus disse que só há um Deus, não há outro, você disse que há 3. Você está edificando aquilo que ele não gosta, chamando ele de mentiroso. Você está indo batendo contra o Evangelho de Cristo. Se ele disse que você é salvo antes da fundação do mundo, você disse que tem que aceitar Jesus se quiser numa igreja. Você está confrontando o Evangelho. Marcos diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas a ovelha perdida da casa de Israel, Marcos é discípulo da ovelha perdida da casa de Israel, quem não crê será condenado. Mas o discípulo do gentil, o profeta do gentil, disse que nenhuma condenação há porque está em Cristo. Um disse que está condenado, outro disse que não há condenação. De que lado você vai ficar? Um está pregando para as ovelhas perdidas, o outro está pregando para mim que sou gentil. Eu vou ficar com o que está pregando para mim que sou gentil. E eu creio pela fé, não por lei igual aos outros. Entendeu? Porque confronto. Por que confronto? Entendeu?
Vamos lá. Gálatas 2,18 ainda, vou repetir, né? Porque se tornar a edificar aquilo que destruir, constitui mim, a mim mesmo, transgressor. Se você traz um véu, a lei de Moisés, que ele destruiu a lei, você está em pecado com Deus. Por isso que disse que você está debaixo de maldição. Ele destruiu a lei, abiogou a lei, ele tirou a lei. Vocês aproveitam um versículo que eu vou mostrar aqui na frente, não tem nada a ver. Que ele veio cumprir a lei. Qual foi a lei que ele veio cumprir? E traz para a igreja. Então você está tornando edificar aquilo que ele destruiu. Você está debaixo de maldição. Você é transgressor. Está debaixo de pecado. Precisa as igrejas acordar. Precisa as igrejas acordar. Precisa. Nós não somos ovelha perdida de casa de Israel. O evangelho é para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, os discípulos, os apóstolos. Paulo pregar para as ovelhas perdidas entre os gentios. Para reconciliar com Deus e fazer filho, igual os judeus. Igual os judeus. Tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar o evangelho da graça. Tem que se unificar com os gentios para ser salvo. Porque nem todo mundo que está em Jerusalém é judeus. Tem os judeus do plano rabínico, do plano de salvação, da eleição, os eleitos do plano de salvação, e tem também aqueles da geração de Ismael, semente da serpente, geração de Caim, filho de Canaã, joio, filho do diabo, bode. Aí isso não tem jeito. Mas nós não prega. Nem Jesus fala com eles. Vamos lá. Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes e as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus é muito organizado. Os apóstolos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, em círculo de Israel, pegaram Cornélio ali por aquele meio, pegaram para ele, porque não tinha jeito, ele era um gentil entre os judeus, então estava no círculo dos apóstolos. Jesus disse para não pregar em Samaria, não ir para Samaria. O próprio Jesus pregou para os samaritanos, para a samaritana no poço de Jacó. E Paulo é exclusivamente o nosso profeta das nações. Que para vir para as nações tem que ser profeta. Tem que ter revelação. Apóstolo não tem revelação, a não ser por medida, quando Jesus quer usar. Como usou Pedro em determinada vez. Mas não pela obrigação de Pedro, que Pedro era apóstolo e não profeta. Amém, irmãos? Então, as igrejas que pregam os evangelhos, os apóstolos, para os gentios está errado. Está errado. Os apóstolos, mas ovelha perdida de Israel, eu não sou ovelha perdida de Israel, eu sou filho de Deus, no mundo espiritual e salvo. Jesus já pregou para Samaria. Agora, Paulo, que é o meu apóstolo, que é o meu profeta, exclusivamente para nós gentios, quem não é judeu é gentil. Eu não nasci lá em Israel, não nasci na Palestina, não nasci em Gaza, não nasci na Síria, não nasci no Irã, no Iraque. Eu não sou de lá.
Eu sou descendente de europeu, sou gentil. E se eu sou gentil, eu só tenho que obedecer a Paulo. Que é Paulo que é o meu apóstolo. Não as ordenanças da lei para os judeus. Ou Moisés trazendo o véu de volta. Sendo que já foi aberrogado, abolido, tirado. Está entendendo? Então, não aceite, irmãos, quando você entrar numa igreja que vive com o evangelho, para que você não é ovelha perdida da casa de Israel, eles é totalmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É Paulo. Não queira aplicar na tua vida nenhuma coisa dos evangelhos. A coisa que a gente escuta, tá? Vocês aproveitam alguma coisa do evangelho, mas não para edificar na sua vida. É Paulo, é revelação, é graça, é Cristo, é graça, é Cristo, é graça, é Cristo. O resto é passado. Você não é judeu. Mateus não é apóstolo enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Não é? Marco não é apóstolo enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Não é? João não é apóstolo enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Pedro não é apóstolo enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Então, esses evangelhos para gentil está errado. Pedro, Marcos, Mateus, João, Lucas não, Lucas é uma mistura, Lucas não foi apóstolo. Lucas tem de tudo, então muita coisa de Lucas aproveita para a vida da gente. Lucas está falando dos dois lados. Dois lados. Ele fala de lei e fala de graça. Então Lucas é um evangelho que é para você ouvir com muita atenção e saber separar. Lucas não era. Mas os outros apóstolos, Tiago, Pedro, Mateus, Marco, João, tudo apóstolo. Quer ler, lê, é gostoso a gente ler. Tem muita coisa que eu leio, que a gente traz para completar o nosso estudo, porque tem muita coisa que foi passado para os judeus. Como ele é para se unificar com nós, também cabe a nós ouvir, mas não para pôr na minha vida. Como exemplo. Para pôr na minha vida como exemplo. É Paulo. É graça. É graça. Aquele ao qual fui revelado. Aquele que Deus fez cair. Cego. Levantou tremendo e atômico. Depois subiu ao céu. Recebeu a revelação. Desceu. Está aqui a palavra de Deus pregada por ele. O que ele pregou para o povo daquela era, o que não pregou deixou protocolado para nós. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos lá. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. João 1,17. Porque a lei foi dada por Cristo, e a graça veio, e a graça e a verdade vieram por Jesus. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. Entendeu? Entendeu? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. Então, como que nós hoje vamos ter que estar engolindo a lei? Como que nós hoje
vamos ter que estar engolindo os evangelhos que é para ser pregado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nós somos gentios. Você viu o quanto que confronta? O evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo com o evangelho que é pregado nas igrejas. Lei que foi abolido. O evangelho enviado para as ovelhas é o que a gente mais vê dentro das igrejas hoje. A coisa mais difícil é ver Paulo sendo pregado. Coisa mais difícil. Irmãos, Deus ele é tão misericordioso que até a própria lei ele não queria dar. Você sabe disso? Ele queria um povo sacerdotal, um povo santo, escolhido para ele. Mas o povo rejeitaram. O próprio povo rejeitou. Deus deu a lei porque eles pediram a lei. Foi eles que pediram, não foi Deus que quis dar. Entendeu isso aí? Será que você sabe? Não foi eles que quis, não foi Deus que quis dar. Foi eles que pediu. Deus queria uma vida eterna, igual eles têm a vida eterna desde esse tempo. Mas primeiro sofreu, igual as igrejas hoje estão fazendo, vai fazer muita gente sofrer. Êxodo 19, 5 a 9. Êxodo 19, 5 a 9. Êxodo 19, 5 a 9. Agora, pois, seja diligentemente, ouviste a minha voz e guardaste os meus concertos. Então sereis as minhas propriedades, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vos me serei um reino sacerdotal e povo santo. Santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Você entendeu bem, meu irmão? Eu vou repetir de novo, tá? Escuta bem. Depois vou ler o resto dos versículos, tá? Agora, após, se diligentemente ouviste a minha voz e guardaste os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar. Vocês são meu e ninguém tira. Vocês, se ouvir a minha voz, será a minha propriedade peculiar. Ninguém arrebata da minha mão. Isso é na lei. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. E vós me sereis o reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarei aos filhos de Israel. E mandou um libertador. Vai lá, libertar aquele povo e falar para eles o que é que eles são. E viu o que o pessoal falaram? Rejeitaram. Não aceitaram. Agora escuta bem aqui, ó. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs adiante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés em um livro. Eu não quero libertador. Eu não quero ser povo peculiar de Deus. Eu não quero ser reino sacerdotal e povo adquirido em santo, para não ser arrancado da mão. Eu quero é viver a lei. Não foi Deus que quis dar a lei. Igual hoje. Deus tira a lei e as igrejas traz de volta. Deus tira a lei e as igrejas traz de volta. Deus tira a lei e as igrejas traz de volta.
edificando aquilo que ele destruiu, então está em maldição. Vamos ler a Bíblia e entender, irmãos? Vamos ler a Bíblia. Aleluia. Irmãos, esse vídeo abençoado esse é o terceiro vídeo. Vocês estão vendo que é o verdadeiro evangelho da graça, o verdadeiro evangelho que é pregado pelas igrejas, ela contradiz o verdadeiro evangelho da graça. Preciso te mostrar mais, né? Não precisa. Dê like, ajuda, ensina. Tá gostando de meu vídeo? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, irmão. Meu objetivo, estou cansado de falar, é resgatar e trazer para a igreja alguém que está desesperançoso, a mostrar para o povo que é o verdadeiro evangelho. Ainda bem que hoje tem muitas pessoas pregando Cristo em graça, não Moisés em lei. Pregando vida, não morte. A lei é morte, a graça é vida. Quem está pela lei está na morte, mas quem está pela graça está pela vida. A salvação não depende daquilo que eu faço. Depende daquilo que ele fez. Deus já nos salvou, nos chamou na sua graça. E hoje eu vivo de fé. E se eu vivo de fé, eu creio em tudo isso que eu estou lendo. Que ele me predestinou. Que ele já pagou minhas dívidas, não devo mais nada. Que a lei do Espírito, da vida em Cristo, que tirou a lei do pecado e da morte, hoje não tem mais morte, quando eu morro eu passo da morte para a vida. Que eu sou espiritual. Não tenho pecado. Meu pecado sai na carne, eu sou espiritual. Então, eu não tenho pecado, porque a carne não vai para o céu. Não é a carne que vai me levar, é o meu espírito. Se eu piso na bola, Deus me pune e me bate, mas não me abandona. Igual as igrejas. Amém, irmão? Dê like, assina, e que Jesus abençoe até o quarto vídeo, que ainda vai prosseguir. Amém, irmão?